Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Seja bem-vindo a mais um estudo do Senhor. Que o Senhor lhe enche de graça e poder hoje. Bom dia, irmão Jonathan. Bom dia, irmã Juliana. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Como é bom ter a sua companhia aqui neste estudo que nós teremos. Que Deus te abençoe. E nesse momento, antes de nós começarmos toda a nossa programação, eu convido você e toda a congregação aqui a se ajoelhar para orarmos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais um dia podermos estar aqui na Tua presença, estudando mais a Tua palavra, Pai. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Senhor ter nos dado a oportunidade de todo dia conhecer mais quem é o Senhor. Peço que agora, nesse momento, o Senhor ilumine a mente das pessoas que estão em casa, de nós que estamos aqui, Pai, que elas possam entender e que essa palavra que for passada grude, Pai, no coração, na mente delas e que elas possam transmitir isso para outras pessoas. Desperte, Pai, no coração delas o espírito missionário, Pai, o mesmo espírito de Cristo. Desperte isso em todos nós, amor pela missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Jonathan, eu gosto de louvar o nosso Deus e exaltar o nome dele. É sempre bom que todos saibam que o único rei que pode fazer e desfazer qualquer coisa em nossas vidas é o nosso Deus. E por isso, vamos louvar agora o nome dele? Sim. Vamos louvar o hino 462, Será de Manhã. Ao nosso Deus. E agora a gente chegou no momento de gravar o versinho da semana. Mas antes eu tenho que te falar uma coisa. Certa vez, um homem estava observando um navio. E ele viu que esse navio ele começou a entrar num lugar bem estreito, entre duas montanhas. E esse navio entrou lá. E aí depois esse homem curioso para saber por que eles passaram por ali, que era um local mais difícil, ele foi perguntar. E aí o marinheiro explicou para ele. O vento, porque eles estavam se localizando a partir da bússola. E como eles estavam no lugar aberto, o vento fazia a bússola ficar indo para um lado e para o outro. E aí não dava para eles saber a direção correta. Então eles tinham que ir entre duas montanhas para o vento não bater e eles saber a direção que eles tinham que seguir. Esse verso ele é muito importante, porque Satanás ele tenta jogar um monte de vento para confundir a sua mente. E você tem que tampar para que pare de te influenciar, para que a seta não fique apontando para vários lados. E esse verso vai falar das vãs sutilezas, para que nós não sejamos aqueles homens que ficam indo para um lado e para o outro, para a gente conseguir ter a verdade no nosso coração. E o texto que nós vamos gravar é Colossenses 2, do 6 ao 8. Então eu te convido a recitar esse verso com todos nós. Vamos lá? Vamos juntos nos três? Vamos. 1, 2, 3 e... Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai neles, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Que você agora venha ficar com a palavra de Deus, com o estudo, que ele venha encher sua casa e sua vida. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse encontro especial com a Palavra de Deus. Quero convidar você para pegar sua Bíblia. Hoje o nosso estudo está muito bom, porque mostra grandes planos que Deus tem para nos salvar. E eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Jesus para nos abençoar, abrir nosso coração, a nossa mente, para entendermos os propósitos que Ele tem para nós. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Vamos falar com o nosso Deus? Obrigada, Senhor, porque desde a eternidade o Senhor tem planos de salvação em nossa vida. Ainda muito antes de nós precisarmos, o Senhor já tinha um remédio. E nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Fica conosco, Senhor, nos ajuda a entender nesses versos que vamos ler, nessas orientações que o Senhor nos dá, o teu plano para a nossa vida. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje está baseado em Isaías, capítulo 7 ao 11, e o livro Profetas e Reis, no capítulo 31, Esperança para os Gentios. Bom, o profeta Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, que fala muito do Messias. E a ele foi dada uma incumbência de proclamar a mensagem não só para o povo de Israel, mas na sua época, esse evangelho não era muito comum de dizer que Deus ia trazer filhos de outras nações. Mas Isaías mostra que Deus tem planos de salvar todos os filhos. E falando um pouquinho do título, Esperança para os Gentios, talvez você se pergunte, o que são gentios, né? Gentios são todos os povos que não são de Israel, que não são judeus. Então eu e você, se você não for judeu, nem for lá de Israel, você faz parte desse povo chamado gentio. E eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, verso 1. Nós vamos ver aqui, eu quero contextualizar um pouquinho para você entender o que estava acontecendo. Esse profeta estava falando com Judá. Judá era ainda a parte que estava mais perto de Deus. O reino do norte havia se desviado e Judá também havia caído em idolatria, e Deus tinha mensagens para eles de advertências, mas principalmente de salvação. E aqui no capítulo 9, no verso 1, vem trazendo aqui algo especial que inclui a mim e a você. Diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Uau! Então aqui Deus fala de uma grande luz que ia resplandecer nessa região aqui. Mas de que será que ele estava falando? Vamos ver o verso 6? Acompanha junto comigo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz.
Você já sabe de quem eu estou falando, né? Então Isaías predisse que Deus ia trazer uma grande luz através do seu filho. E a salvação não seria só para o povo judeu, mas seria para todas as nações. Que especial! O objetivo de Deus foi sempre salvar. Você lembra quando ele fez a promessa a Abraão? Ele disse: de ti eu farei uma grande nação. Mas através de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Deus levantou o povo de Israel para que abençoasse o mundo. Mas, infelizmente, o povo de Israel não cumpriu a sua missão. E o objetivo de Deus, quando o instrumento humano falha, mas o plano de Deus nunca falha. Deus tem 1000 soluções. Então, eu quero ler alguns parágrafos com você, pontuar algumas coisas aqui que o livro vem trazendo, que Deus, ele começou a mostrar-se como verdadeiro Deus já desde o Egito. Você deve se lembrar que Faraó mesmo, quando dispensou o povo, disse: por favor, pequei contra o Senhor, ore também por mim. Então até o rei Faraó, que era super rebelde, ele reconheceu que Deus era o Deus mais forte que todos os seus deuses. Quando Jericó também foi invadida pelo povo de Deus, vocês lembram que Raabe disse? Ela disse que tinha ouvido de Deus, sabia que era o Deus verdadeiro e que quando eles entrassem na cidade se lembrassem dela, e ela passou a servir a Deus. Então o testemunho que Deus era o Deus verdadeiro foi aparecendo em todos os povos. Mas Deus, ele sempre deixou bem claro que ele não faz nenhuma distinção entre nacionalidade, raça. E tem um parágrafo que diz aqui, bem interessante, que começa assim: nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social é reconhecida por Deus. Ele é o Criador de toda a humanidade. Ele é o meu Criador, o seu Criador. Por isso ele nos ama muito, independente se somos feios, bonitos, ricos, pobres, brasileiros, peruanos, lá dos Estados Unidos, independente de onde você é. Deus é o seu Criador e Ele se preocupa com você aonde você estiver. Então, olha só, Cristo veio para desfazer o muro de separação e para franquear a cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada alma pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que penetra em toda parte. Ele subtrai a influência de Satanás aos que foram iludidos por seus enganos, colocando-os dentro dos limites do trono de Deus, o trono circundado pelo arco-íris da promessa. Não há em Cristo judeu ou grego, servo ou livre. Antigamente, os judeus eram considerados como o povo escolhido de Deus. Mas em Cristo, todas as pessoas que creem podem ter a vida eterna. Amém? Não é bom demais? A salvação chegou a mim e chegou até você. E a que preço essa salvação chegou? Você sabia que muitas pessoas morreram para que esse evangelho, essa profecia que Isaías diz que ia derramar a luz para todos os gentios, chegasse a mim e a você? Você sabia que muitas pessoas morreram defendendo esse evangelho para que eu e você pudesse ter acesso hoje a essas verdades da palavra de Deus? Por isso nós temos que valorizar, por isso você tem que estudar a Bíblia e aprender o que Jesus quer te mostrar. Bom, Deus sempre quis que todas as pessoas entendessem que Ele as ama. Se Israel tivesse cumprido a missão. Olha o que diz aqui no parágrafo que começa assim: tivesse Israel sido fiel ao seu legado e a todas as nações da terra teriam tomado parte em suas bênçãos. Nossa, que coisa séria. Então, porque Israel deixou de cumprir a sua parte, pessoas deixaram também de receber bênçãos. Quando Deus nos abençoa, é para que nós possamos abençoar outras
pessoas. E quando nós não fazemos a nossa parte, outras pessoas são prejudicadas. Agora, olha a continuação. Mas o coração daqueles a quem havia sido confiado o conhecimento da verdade salvadora não foi tocado pelas necessidades do que aqueles que estavam ao redor. Havendo o propósito de Deus sido perdido de vista, foram os pagãos olhados como estando fora do alcance de sua misericórdia. Eles se achavam melhores, superiores e achavam que os outros povos não mereciam a misericórdia de Deus. A luz da verdade foi sonegada e as trevas prevaleceram. As nações foram cobertas com um véu da ignorância e o amor de Deus era pouco conhecido e o erro e a superstição floresceram. E foi na época que mais as pessoas estavam longe de Deus que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todos pudessem conhecer quem era e quem é Ele. Muito bem. Agora veja só, o que Deus fala sobre os filhos dos estrangeiros no parágrafo que começa assim, ó. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também eu vos levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse verso está em Isaías 56, dos 6 a 8. Que coisa especial! Então, o sonho de Deus é que todos os povos possam vir e adorá-lo e reconhecê-lo como Deus. Deus mostra a Isaías o que ele queria fazer. E olha o que diz aqui. No parágrafo que começa, ao profeta fora permitido prescrutar. Veja, Deus mostra a Isaías o que ele ia fazer. E como que essa mensagem ia chegar até mim e a você? Diz assim, ao profeta Isaías fora permitido prescrutar os séculos futuros, ao tempo do advento prometido do Messias. De início ele contemplou apenas angústia e escuridão. Entre entenebrecimento e ânsias, muitos que estavam anelando pela luz da verdade estavam sendo desviados para os labirintos da filosofia, do espiritismo, por falsos ensinadores. Outros estavam pondo a sua confiança numa forma de piedade, mas não estavam levando verdadeira santidade à vida prática. As perspectivas pareciam desesperadoras, mas logo essa cena mudou. E ante os olhos do profeta, abriu-se uma maravilhosa visão. Ele viu surgir o sol da justiça, trazendo salvação sob suas asas. E absorto em admiração, exclamou, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. E envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Deus cumpriu a sua profecia de derramar luz para todos os povos. Hoje é muito difícil alguém que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Alguém sempre já ouviu, pelo menos nos países que é permitido, falar sobre Jesus. Mas me chama a atenção como que estavam as pessoas, enganadas pela filosofia, pelo espiritismo, por falsos ensinadores. Isso te lembra alguma coisa? Como que está o nosso mundo agora? Que Jesus está bem pertinho de voltar. Tem pessoas enganadas? Você acha que tem? Qual é o verso dessa semana que a gente está falando? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos escolhidos. Então, Satanás ele não mudou a estratégia, ele ainda quer enganar, ele ainda quer seduzir. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos apegar à palavra de Deus.
Deus quer derramar luz no meu e no seu coração. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais, porque tudo Ele já fez. A luz já chegou até nós. Nós já sabemos que Jesus morreu, sabemos que somos aceitos como filhos de Deus quando aceitamos a Jesus e obedecemos. Então precisamos buscar mais. Precisamos ter um despertamento espiritual e não esquecer de passar para outras pessoas o que você tem aprendido, para que a luz se derrame também na vida de outras pessoas. Tem um parágrafo aqui que mostra o plano de Deus. Esse parágrafo começa assim: o divino plano de salvação é amplo, bastante para abranger o mundo todo. Deus anseia por insuflar na prostrada humanidade o fôlego de vida. E Ele não permitirá que fique desapontada qualquer alma que seja sincera em seu anelo de algo mais elevado, mais nobre que aquilo que o mundo possa oferecer. Sabe, se você tem vontade, se o seu coração anela a aprender mais de Deus, se você não está satisfeito com o que o mundo tem oferecido, Deus tem visto o anseio do seu coração. E é por isso que essas mensagens têm chegado até você. Constantemente Ele está enviando os seus anjos aos que, conquanto rodeados por circunstâncias das mais desencorajadoras, ora com fé, para que algum poder mais alto que eles mesmos tome posse deles, dando libertação e paz. Por várias maneiras, Deus lhes revelará e os colocará em contato com as providências que Ele estabeleceu. Veja só, então a sua confiança naquele que deu a si mesmo em resgate de todos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E agora eu quero perguntar para você: será que você é essa pessoa que tem anelado por algo mais? Você tem percebido que esse mundo não tem mais nada para oferecer? Se você tem um coração sincero para com Deus, se você deseja obedecer o que Deus pediu, busque mais, cave mais fundo. Mas hoje eu posso dizer que Jesus sonha em te alcançar. E não só você, mas toda a sua família. Mas para que isso aconteça, você tem que abrir o coração às mensagens que Deus tem enviado para você. O povo de Israel fechou o coração às advertências, ao que Deus tinha dito a eles. E por isso, eles deixaram de ser o povo escolhido de Deus. E Deus luta com cada ser humano. Permita que o Senhor trabalhe no seu coração. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos dê um coração mais desejoso de aprender mais sobre Ele, para que essa luz que foi tão sofrida de chegar até nós, que ela possa brilhar no nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Quero convidar você a fechar os seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela luz que o Senhor derramou em toda a terra. Todo mundo, quase todas as pessoas já ouviram falar do Teu amor. Mas, Senhor, nós precisamos fazer um compromisso contigo, em obedecer à Tua palavra, os Teus mandamentos, para que a nossa vida seja uma luz para outras pessoas. Abençoa, Pai, todos os filhos que têm ouvido a Tua palavra. Abençoa essa pessoa que está do outro lado, ouvindo, lendo, fazendo esse ano bíblico e aprendendo preciosas lições. Abençoa a família dessas pessoas, Pai. Abençoa nós também aqui, as nossas famílias. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.